Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que todos sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, tá? Dessa vez eu trago para vocês um conteúdo que eu estava me preparando muito, é um conteúdo que eu gosto muito, né? Que é a tal da geometria, da trigonometria. Dessa vez eu quero mostrar para vocês aqui a demonstração dos ângulos notáveis da trigonometria, tá? Meu objetivo nessa aula de hoje é que você pare de ser aquele aluno mequetrefe que fica atrás de musiquinha para decorar fórmula, para decorar conceito de matemática, que você entenda o que está por trás, né, do que você usa na sua matemática. E dito isso, pessoal, a gente vai então entender por que existem algumas relações que, na verdade, podem ser demonstradas. Não necessariamente são jogadas para a gente, porque tudo tem que ter um sentido, pessoal. Tudo tem que ter um sentido. E a matemática trabalha com sentido, né? Então, nada mais do que justo que a gente trabalhar o sentido por trás das coisas da matemática. Então, vamos lá, pessoal. Para a trigonometria, a gente trabalha sempre com uma relação de triângulos. Tá? Trigonometria nada mais é do que três ângulos, metria, ou seja, o estudo da medida, o estudo dos triângulos, no caso. Então eu vou desenhar um triângulo qualquer aqui, para que a gente visualize um pouco alguns conceitos. Vocês devem lembrar muito bem, né, sobre as relações trigonométricas que vocês devem ter visto no ensino médio. No ensino médio, no fundamental, enfim, naquilo que mais seja conveniente para o caso de vocês, tá? Quem estiver vendo essa aula. Então eu tenho um triângulo qualquer aqui. Esse triângulo, você pode reparar que ele é retângulo, né? A relação da trigonometria é válida para triângulos retângulos. Então eu vou utilizar um caso hipotético de um triângulo retângulo. E nesse triângulo eu tenho dois ângulos. Um ângulo que eu vou chamá-lo de ângulo alfa. Lembrando que ângulo a gente representa por letras gregas. E outro ângulo que eu vou chamá-lo de beta. Também expressar por outra letra grega. Olha, para um triângulo qualquer, né, vou colocar alguns pontos aqui para a gente poder trabalhar com pontos também. Eu tenho alguns nomes. Primeiramente, o segmento que parte de um ângulo até outro de 90 graus é chamado de cateto. Tá? Então você pode reparar que tanto esse segmento é um cateto, quanto esse segmento é um cateto. Afinal, parte de um ângulo e vem até um ângulo de 90 graus. E o segmento maior desse triângulo é a minha hipotenusa. Beleza? Nomes para você ter noção. Não precisa se preocupar por que disso. Só alguns nomes. A grande questão está no seguinte. Você pode reparar que alguns ângulos assumem outras nomenclaturas para os seus determinados catetos. Por exemplo, esse ângulo alfa, se você analisar bem, o cateto BC, né, que eu vou indicar aqui como BC, ele é oposto ao ângulo alfa. Né? Eu tenho um ângulo alfa e o cateto oposto a alfa é BC. Eu também tenho que, para o meu ângulo alfa, esse cateto aqui, ó, AB, está ao lado de alfa. Na matemática a gente usa uma linguajar um pouco arcaico, falar que isso aqui é adjacente. Tá? Então o cateto AB está adjacente a alfa. Também temos que para o ângulo beta, o meu cateto AB é oposto. Né? Você pode reparar que o cateto AB é oposto ao ângulo beta. E que o meu cateto BC é adjacente a beta. Ou seja, está ao lado de beta. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tá claro? Vamos fazer algumas relações, então. A primeira relação fundamental da trigonometria é a relação de seno. Para o seno de um ângulo alfa qualquer, vai ser o meu cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Lembrando que essa relação de cateto oposto adjacente depende do ângulo que eu estou analisando. Então, para o ângulo alfa, né, nesse caso aqui do exemplo, para o ângulo alfa, eu tenho que o meu cateto oposto a alfa é o meu cateto BC, ou seja, BC sobre a minha hipotenusa. Quem que é a minha hipotenusa? AC. Beleza. E para o beta, o meu seno de beta vai ser quem? O meu cateto oposto a beta, ou seja, AB,
sobre a minha hipotenusa, assim. Outra relação importante é o tal do cosseno. Cosseno de um ângulo genérico vai ser o meu cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Então, para o caso geral, para o cosseno do ângulo alfa, vai ser cateto adjacente, ou seja, AB, sobre a minha hipotenusa AC. E para o cosseno de beta, vai ser cateto adjacente, ou seja, BC, sobre a minha hipotenusa AC. Você pode reparar muito bem que o seno de alfa é o mesmo que o cosseno de beta. E que o cosseno de alfa é a mesma coisa que o seno de beta. Ok? Isso já vai matar metade das questões da folha de trigonometria. Última relação valiosa é a tal da tangente. A tangente de um ângulo genérico vai ser o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Então, para a tangente de alfa, eu vou ter cateto oposto, ou seja, CB, sobre a adjacente AB. E para a tangente de beta, eu vou ter cateto oposto, AB, sobre a adjacente BC. Você pode reparar que a tangente de um é o inverso da tangente do outro. Maravilha, pessoal. Ficou claro alguns conceitos? Então, beleza. Maravilha, pessoal. Ó, então, trigonometria básica aí para vocês analisarem, tá? Só isso aqui já basta para a gente entender o porquê de algumas coisas por trás. E eu vou introduzir com vocês uma coisa que vocês já viram em geometria plana, que é o tal do triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero é aquele construído a partir de um compasso. Vou colocar uns pontos aqui, vou tentar fazer o meu melhor aqui, porque isso aqui parece equilátero, eu não consigo desenhar direito. Eu perdi o dom do desenho, cara. Perdi o dom do desenho. Eu desenhava melhor, tá? Vou falar a verdade pra vocês. Mas, aí. Então imagine que isso aqui seja equilátero. Para um triângulo ser equilátero, então isso aqui implica que todos os meus lados devem ser iguais, certo? Então um lado aqui vale L, outro lado também vale L, outro lado também vale L. Beleza, professor? Onde você quer chegar? Se todos os lados são iguais, então implica dizer que esse triângulo é equilátero. E se for equilátero, também pode ser equiângulo. Todos os meus ângulos serão iguais. Ok? Então, na existência de um ângulo alfa, para um triângulo de 3 lados iguais, também terão 3 ângulos iguais. Logo, 3α é igual a 180 graus, afinal só os ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se eu dividir ambos os menos por 3, eu tenho que α é igual a 60 graus. Então, cada ângulo vale 60 graus. Posso substituir. Nesses casos, vai ficar então que o meu alfa vale 60 graus. 60 graus aqui, 60 graus aqui, 60 graus aqui. Beleza? A grande questão é a seguinte. Vocês lembram daquelas retas, pontos notáveis de um triângulo? Por exemplo, se eu tenho aqui duas semirretas que compartilham uma origem comum e eu traço uma semirreta que divide esse ângulo em duas partes iguais, eu obtenho o quê? A minha bissetriz. Isso aqui é a minha bissetriz, porque divide dois ângulos em duas partes, um ângulo em duas partes iguais. O encontro das bissetrizes forma um incentro, né? Um incel. Lembra do incel? Que ele é um... Se eu tenho agora um triângulo e eu traço uma reta, né, que parte de um vértice a um lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, eu tenho a minha altura. Tá? Isso aqui é para relação de área, algumas relações importantes, né? Ótimo. E o encontro das minhas alturas é meu ortocentro. Se eu tenho um triângulo que tem uma reta que passa perpendicularmente e divide isso aqui em dois pontos médios, né? Você pode reparar dois segmentos médios, então eu falo que isso aqui é igual a x, isso aqui é igual a x,
formando um ângulo de 90 graus, eu tenho que isso aqui é uma mediatriz. Mediatriz, por sua vez, enquanto as mediatrizes formam um circuncentro. E se eu tenho, no caso, um triângulo, mas que passa uma reta, não necessariamente forma 90 graus, mas que divide em duas partes congruentes, isso aqui é uma mediana. E aí a mediana, enquanto as medianas, vai formar um baricentro. Beleza, professor? Uma revisão básica, né? A grande questão está aqui agora. Porque o triângulo equilátero, ele é um cara, assim, fantástico. Tá? Fantástico. Porque a altura do meu triângulo equilátero, se você parar pra pensar, ó, a minha altura, como vocês já viram na revisão, vai formar um ângulo reto. Só que a altura desse triângulo equilátero também dividirá esse ângulo de 60 em 2 de 30. Né? Ou seja, além de altura, é bissetriz. E o detalhe está aqui, ó, porque além de bissetriz, também é mediatriz, porque vai dividir esse lado em duas partes iguais. Ou seja, onde era L fica L sobre 2. E aqui também, L sobre 2. E se divide em dois lados iguais, também é mediano. Então, a altura do triângulo equilátero é mediatriz, mediana e altura. E acho que eu esqueci alguma coisa. E bissetriz também, do ângulo de 60 graus. Tá? Beleza. O que isso que significa, professor? Muito fácil você analisar, veja bem. 30 com 60 é 90, então aqui falta 90. Eu já posso confirmar que na verdade isso aqui é uma altura. Vou dizer isso para vocês. Eu formo dois triângulos. Né? Dois triângulos. Mas dois triângulos semelhantes. Afinal, isso aqui é L sobre 2, aqui é L, é 30, 60, 90. Então eu sei que essa altura é comum entre esses dois triângulos. Para, né, tirar preocupações, eu vou analisar somente um triângulo. Então eu vou dividir pela metade e vou analisar somente esse triângulo. Tá bom? Quando eu analiso somente esse triângulo, você pode reparar que é retângulo. E eu posso criar algumas relações trigonométricas. Mas primeiro eu vou descobrir quanto que vale essa altura aqui, tá? Por como? Pitágoras. Pitágoras é um gênio. A soma do quadrado dos catetos é o quadrado da hipotenusa. Então não vou continuar essa música porque é um pouquinho polêmica, né? Mas enfim. Você vai fazer o seguinte, a soma do quadrado dos catetos, ou seja, L sobre 2 ao quadrado. Lembre de elevar sempre todo número ao quadrado, tá? Mais H ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. L sobre 2 ao quadrado é L quadrado sobre 4. Mais H ao quadrado. Isso aqui é igual a L ao quadrado. Maravilha? Tira L quadrado sobre 4 dos dois lados, vai ficar aqui H ao quadrado é igual a L quadrado menos L quadrado sobre 4. Conclusão. A minha altura ao quadrado é igual a 4 vezes L quadrado, 4L quadrado, menos L quadrado, 3L quadrado sobre 4. Se eu extraio a raiz quadrada de ambos os lados, eu tenho que a minha altura vai ser igual, lado quadrado com raiz quadrada, você pode tirar o quadrado, sobra o meu 3, porque eu não consigo achar raiz para 3, e 4, raiz de 4 é 2. Então a minha altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Beleza? Altura, lado, raiz de 3 sobre 2. Professor, tenho todos os valores possíveis. Achei Pitágoras. E aí, o que eu faço? Choro? Não. Você comemora, filho. Porque agora você tem todos os valores e dá para aplicar algumas relações trigonométricas valiosas. Primeira delas, o seno. Que seno que eu vou analisar, professor? Seno de 30. Primeiro seno de 30, tá? Seno de 30 graus. Lembra do seno? Cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Lado sobre 2 sobre o meu lado. Dificuldade para dividir fração, você faz o seguinte, você multiplica a primeira pelo inverso da segunda. E aí, o que tem lado em cima e embaixo eu posso cortar. Resultado disso aqui, o seno de 30 é meio. É meio, professor? O seno de 30 é meio? É meio.
Acabamos de ver aqui que o seno de 30 é meio. Para o próximo caso, se eu analisar o seno de 60 agora, eu tenho que a cateto oposto, ou seja, lado raiz de 3 sobre 2, sobre a minha hipotenusa. Só que dividir por L é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de L. Pode cortar o L em cima e embaixo, vai ficar seno de 60 igual a raiz de 3 sobre 2. Ótimo. Então já temos o seno de 30 e o seno de 60. Meio e raiz de 3 sobre 2. Vou escrever uma tabela aqui para vocês analisarem o que eu estou querendo fazer, tá? Então vamos lá. Para valores de 30, 60... Vou escrever o 60 aqui embaixo, porque vai ter um carinho valioso aqui, né? Seno, cosseno e a tangente. Para o seno de 30 é meio. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Ótimo. Achamos o valor de seno de 30 e de 60. Basta achar agora aqui cosseno e tangente. Cosseno de 30, você pode reparar pela relação que eu mostrei para vocês que o seno de um é o cosseno do outro. Então, se o seno de 30 é meio, o meu cosseno de 60 vai ser quanto? Meio também, não precisa nem fazer conta. Cosseno de 60 é meio. Se o cosseno de 60 é meio, o cosseno de 30 é quanto? Mesma coisa que o seno de 60. Ou seja, o meu cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Ok? Substitui então cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Ótimo. E para a tangente? A tangente de 1 é o oposto da tangente do outro. Tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente. Lado raiz de 3, ou lado sobre 2, dividido por lado raiz de 3 sobre 2. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Ok? Então vai ficar esse com esse corta, esse com esse corta. Vai ficar quem? 1 sobre raiz de 3. Isso aqui é para o quê? A tangente de 30. Tá? Se a tangente de 1 é o inverso da tangente do outro, então você tem que a tangente de 60 é raiz de 3. Tá? Tangente de 60 é raiz de 3. Já posso deixar isso aqui anotado em algum lugar. E para a tangente de 30, eu vou racionalizar. Tá? Você não pode deixar isso aqui com um coeficiente de raiz, então eu vou deixar isso aqui na forma racionalizada. Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Vai ficar então que 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Logo, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Ok? E agora, professor? Acabou? Acabou, filho. Acabou. Para o triângulo equilátero, vocês puderam reparar que a gente achou todas as relações trigonométricas para 30 e 60. Agora falta o xodó da galerinha, da física, da matemática, de não sei o que é o de 45 graus. Tá? Eu já tentei, sozinho, achar alguma forma de aparecer um quadrado no triângulo equilátero e não consegui. Tá? Então eu vou mostrar para vocês um quadrado, praticamente só um quadrado, só para mostrar para vocês isso aqui. Esse caso, tá bom? Então vamos lá. Imaginar aqui um quadrado. Quadrado, todos os lados são iguais, não pode esquecer disso. Tá? Se todos os lados são iguais, todos os ângulos também são iguais. Então aqui eu tenho 4 vezes um ângulo, que dá 360 graus, portanto cada ângulo vale 90. Dois lados. Beleza? Eu vou imaginar que vai passar uma diagonal entre esses pontos aqui, esses pontos AB. Essa diagonal, pessoal,
forma um triângulo, né? Forma um triângulo. Só que a grande questão é a seguinte, se a diagonal também é bissetriz desse ângulo. Então, onde era 90, eu divido esse ângulo por 2. Vai ficar cada ângulo tendo 45 graus. Ok? E afinal isso é bem claro de poder concluir. Afinal aqui tem 90 graus, 45 é 90, mais 90 180. Vou fazer o mesmo esquema. Criei um triângulo, vou tirar aquilo que está me atrapalhando para analisar somente esse triângulo. Tá? Então, nossa, entrou um X no meu olho que está pior que o metanol na bebida. Jesus! Caguei minha camiseta, pelo amor de Deus. Vambora. Analisar aqui, você pode reparar que esse ângulo é o mesmo desse, então, independente do que eu escolher, pessoal, para seno, cosseno e tangente vai ter um valor fixo. Tá? Beleza. O quadrado, você sabe muito bem que o lado dele é L, né? Afinal, os lados possuem a mesma medida. E toda vez que você tiver esse tipo de situação, se você quiser tirar Pitágoras, você pode tirar, né? É uma perda de tempo, mas se quiser você pode tirar. Vai ficar x ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. X ao quadrado é igual a 2 vezes o L ao quadrado. Se eu tiro o quadrado de ambos os lados, eu tenho que x é igual a lado raiz de 2. Por que é uma perda de tempo? Porque toda vez que você tiver um triângulo isósceles, ou seja, um cateto vale L e o outro cateto vale L, é sinal, né, e que forma um ângulo de 90 graus, é sinal que a hipotenusa vale lado raiz de 2. Você pode concluir isso de cá. Tá? Beleza. Então aqui vale lado raiz de 2. Hipotenusa vale lado raiz de 2. Já tem todos os valores? Tem. Agora volta o quê? Achar as relações. Vamos lá. Seno de 45 graus. Vocês podem reparar que seno de 45 graus é a mesma coisa que o meu cosseno de 45 graus. Afinal, o seno de 45 é cateto oposto sobre a minha hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Se esse lado é igual a esse, se esse lado é igual a esse, então não muda nada. Tá? Então vamos lá. Seno de 45, cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Dá para cortar um L em cima e embaixo. Portanto, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2. Só que eu vou racionalizar mais uma vez, para tirar essa raiz do denominador. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, para um caso que eu queira analisar o seno de 45 graus, eu sei que é raiz de 2. E se o seno é igual ao cosseno, então o cosseno também é raiz de 2. E para tangente, professor? Para finalizar, só finalizar com um brilho. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é lado, cateto adjacente é lado também. Uma coisa dividida por ela mesma. Portanto, minha tangente de 45. Essa é aquela que mais cai nos exercícios, tá? Tangente de 45. Dito isso, você conseguiu com maestria demonstrar todos os ângulos notáveis sem ter que decorar musiquinha, sem ter que passar vergonha. Cara, entender o mecanismo da parada, da matemática, vai te levar para outro nível. Tá? A gente falando de conselho mesmo. Vai te levar para outro nível. Então busque saber, busque ir atrás. Porque se você for nivelado para decorar as coisas e não entender o porquê delas, cara, você não vai conseguir avançar nessa matéria. Porque é uma matéria que exige de você empenho, tá? Não é decorar fórmula que você consegue ir para frente da matemática. Porque nenhuma questão é igual. Toda questão é diferente. Você tem que saber pelo menos por que aquela questão cobra isso. Fechou, pessoal? Então essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Espero que todos tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem aqui nos comentários que eu analiso o feedback de vocês. E eu desejo a todos um ótimo dia, um excelente caminhar nessa semana, tá? Boas sortes vestibulares, todo mundo vai passar, tenho toda a certeza disso. Forte abraço, pessoal.